Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Muito obrigada por estar acessando o canal, por estar participando conosco das devocionais. É muito importante que você participe dessas programações e o nosso desejo é que Deus continue abençoando a sua vida, continue abençoando a vida da sua família. Bom, queridos, a nossa reflexão de hoje está baseada no texto que encontramos nas Escrituras, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João. Dando continuidade, na semana passada nós estudamos e observamos aquilo que a palavra de Deus nos ensina em João 1. E hoje estaremos aprendendo um pouco mais em João capítulo 2. Estaremos meditando do versículo 13 ao versículo 22. Então, João 2, do 13 ao 22. É a passagem que fala sobre o momento em que Jesus está no templo. Tem como título, Jesus purifica o templo. E à medida que formos meditando, eu estarei fazendo a leitura de alguns versículos para vocês. Para iniciarmos a nossa reflexão, eu estarei fazendo a leitura dos primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito uma azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Amém, que a palavra do Senhor seja aplicada aos nossos corações. É uma passagem muito conhecida, queridos? Vem mostrando o momento em que Jesus expulsa aqueles vendedores, aqueles comerciantes do templo do Senhor. E a primeira aplicação que nós podemos fazer às nossas vidas, através da leitura desse texto, dessa passagem, é sobre a importância do templo. Diferente do que algumas pessoas pensam, do que algumas linhas teológicas, inclusive, pregam, o templo nunca deixou de ser importante, nunca deixou de ter a sua importância. E nós que somos cristãos, que reconhecemos isso, precisamos entender a necessidade que nós temos de zelar, de cuidar, e de ter reverência na casa do Senhor. O templo, é o local no qual nós nos reunimos, todos juntos, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, para adorar o Senhor, para prestar um culto a Ele, O templo é o lugar no qual nós realizamos as atividades eclesiásticas, as atividades congregacionais, enfim, várias atividades da igreja. Então, não podemos ir por uma linha mais radical, uma linha, inclusive, mais progressista, mais liberal, e esquecermos da importância que o templo tem. Precisamos ensinar as nossas crianças, precisamos refletir sobre isso todos os dias e compreender a necessidade que nós temos de cuidar, de zelar da casa do Senhor, do templo também. É claro que não pensamos isso de uma forma religiosa, restringindo a presença de Deus ao templo. Sabemos que não é dessa forma, mas precisamos compreender que ele nunca deixou de ser importante. E, infelizmente, com o passar do tempo, nós temos percebido que as novas gerações têm uma dificuldade muito grande de entender isso, de compreender a necessidade que nós temos de zelar do templo, de cuidar dele. E é por isso que nós precisamos pensar que as coisas que são toleradas em nossa geração são tidas como normais nas próximas. E é por isso que a gente precisa, cada dia, relembrar isso, relembrar o quanto é importante que a gente zele e cuide desse lugar tão importante ao qual nós nos dirigimos, todas as semanas para adorar e prestar um culto ao Senhor. Além disso, a outra aplicação que nós podemos fazer aqui é compreender que naquele momento ali, aquelas pessoas estavam fazendo do templo, da casa de Deus, como Jesus fala, a casa de meu pai, um lugar de negócios, E naquele momento eles estavam vendendo ovelhas, vendiam bois, haviam cambistas assentados ali, realizando seus negócios. E talvez você se pergunte, Milena, mas hoje em dia a gente não vê isso, A gente não vê comerciantes, enfim, pessoas negociando animais, certo, realmente. Mas será que é diferente do que nós temos visto
em algumas denominações? Será que é diferente do que nós temos visto em alguns lugares, né? Dentro de um evangelho que muitas vezes é deturpado, né? E quando falamos isso, estamos falando do evangelho da prosperidade. Então nós temos muitas igrejas hoje em dia, muitas denominações, muitas linhas teológicas que defendem esse evangelho da prosperidade, né? Que é como um comércio mesmo, é a realidade dos nossos dias. Então, muitas pessoas que buscam esses lugares pensando naquilo que podem receber de Deus. Eu ouvi uma vez um pregador dizendo que essas pessoas que vivem dentro dessas igrejas do evangelho da prosperidade, muitas vezes a gente pensa que elas estão sendo enganadas, mas a gente precisa compreender que essas pessoas não estão buscando a Cristo, elas estão buscando aquilo que Cristo pode dar, né? E a gente tem, enfim, uma realidade em que as pessoas buscam as pregações que falam sobre vitória, sobre conquista, sobre bens materiais, enfim, que não diferem muito daquilo que Jesus condenou nesse momento no templo. O que difere é que naquele momento eram comerciantes, pessoas que estavam vendendo outras coisas, mas fazendo analogia com hoje em dia, a gente tem muitas pessoas que têm dado ouvidos, inclusive, do meio dito cristão, a pregações, a linhas teológicas e a pessoas que defendem literalmente a venda do evangelho, a barganha com Deus, né? Querem viver uma vida com Deus, mas em troca, Ele dando tudo que elas querem, tudo aquilo que elas querem conquistar, tudo aquilo que elas querem ter em relação a bens materiais e outras conquistas de outra forma. Então, queridos, precisamos pensar sobre isso. A palavra de Deus é atemporal, né? As escrituras, elas nos trazem ensinamentos para hoje em dia também, e principalmente para hoje em dia. Então, precisamos pensar sobre isso e precisamos buscar no Senhor a força para que nós, que somos de uma linha teológica reformada, né, coerente com a palavra de Deus, nós não venhamos a dar ouvidos a esse tipo de pregação e a pregar também as pessoas que muitas vezes estão escravas desse tipo de pregação, para que elas sejam libertas através do verdadeiro evangelho, que é o evangelho de Jesus Cristo. Um evangelho em que nós precisamos levar, tomar a nossa cruz e segui-lo. Um evangelho que tem Cristo Jesus como centro, né? Que efetua a obra redentora nas nossas vidas. Então, que Deus nos abençoe e que Ele nos dê essa sabedoria todos os dias.